Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo e é sempre uma honra contar com a sua presença assistindo assim a mais esta informação. Hoje falarei sobre o nome de Deus. Afinal, Deus tem um nome? Talvez alguém diga, sim, todos têm um nome, porque se não tiver nome, como é que vai identificar? Não é mesmo? Mas pense sobre quem mais defende que o nome de Deus é Jeová. São as testemunhas de Jeová, lógico. Mas de onde elas tiraram esta ideia ou copiaram de quem? É uma pergunta. Talvez nem elas, as testemunhas de Jeová, sabem. Não digo todas, mas uma boa parte, ou a maioria, não sabem da origem deste nome, que eles dizem tanto que é Jeová. Os católicos, por sua vez, dizem Javé. Os judeus usam lá o modo de traduzir, talvez Yahoo, ou coisa parecida. Então vamos ver neste vídeo se é realmente isto, ou será que devemos acreditar que Deus tem nome? Se tem, qual é este nome? Sabe, ou você sabia, por acaso, que não se sabe exatamente qual é o nome de Deus? Isto mesmo. Sabe o que nós sabemos sobre Deus? Sabia que nós sabemos do nome de Deus apenas isto? Sim, só isto. O que é isto? É o nome como assim era escrito o nome de Deus no antigo hebraico. Não é? E aí como que se lê? Para começar, o hebraico ele não tinha as vogais, né? Como o A, E, I, O, U. Eram apenas consoantes, né? Como o B, C, D, F e assim por diante. Então, eram muitas consoantes e não existia vogais. Ué, como é que ia ler então? Mas fique aí que você vai entender melhor. Só ter um pouquinho de paciência. Por quê? Se este era o tetragrama, quando apareceu pela primeira vez? Aí você vai lá no livro de Êxodo, capítulo 6, e o versículo 3, aonde o próprio Deus disse a Moisés: eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como o Deus, o Todo-Poderoso. Mas por este nome, que ninguém sabe, eu não lhes dei conhecer. Que segundo uma tradução diz, meu nome é Jeová, Javé, ou Yahu, e assim por diante. Esse nome não era conhecido, e olha que havia passado cerca de 2.500 anos, desde Adão até que Moisés foi a primeira pessoa na história bíblica que ouviu do próprio Deus a pronúncia do seu nome. Aí talvez muitos digam, mas não é assim que interpreta. Aliás, não estão interpretando. Porque alguns alegam isto, porque no livro de Gênesis, ou seja, muitos anos antes de Moisés, aparece no livro de Gênesis o tetragrama, que são, tetra quer dizer 4 letras, né? Grama do alfabeto hebraico. Bom, se não sabe, ou se eles não sabiam, como é que é mencionado no livro de Gênesis? Talvez você pergunte. É uma resposta, parece difícil, mas é simples. Porque Moisés ele escreveu sobre a inspiração divina. E quando ele escreveu, ele está fazendo como que uma biografia.
certo? Porque quando você lembra de um cantor, de um esportista famoso, você lembra pelo nome que ele ocupa no momento, não é mesmo? Pense em um qualquer aí, vamos. Pense um pouquinho, talvez o mais famoso que você sabe. Quem vai escrever a biografia desta pessoa, ou a história da pessoa, como que a pessoa, ou aquilo que a pessoa fez antes dela tornar-se famosa por aquele nome que ela tem agora, a pessoa não vai ficar mencionando o nome da pessoa lá no começo. Ele vai mencionar como ele é conhecido hoje. Então, fulano de tal, ele nasceu tal dia, assim, assim, entrou para tal lugar, assim, passou por tal cidade, e por aí vai. Uma biografia é basicamente isto. A mesma coisa com Deus. Quando Moisés conta sobre Deus, é como ele estivesse falando, é porque ele estava falando daquele ser ali, o próprio Criador. É lógico que ele não ia deixar de fora e mencionar apenas o Deus Todo-Poderoso. Não, ele já usava o tetragrama, que era muito mais prático, certo? Aí pergunta, mas por que Moisés foi incumbido de receber o nome de Deus pessoalmente e transmitir à nação de Israel? Lógico, porque Deus tinha um propósito para com aquela nação. A nação de Israel era a nação separada, que Deus separou ela, deixou ela organizada como uma nação, até a chegada de Jesus Cristo, o Messias. Então, o papel do nome de Deus para os israelitas era somente isto, que aquela nação seria conhecida pelo nome do Criador. Então não iam identificar Israel como uma nação de Baal, ou de Maloque, ou de outros deuses. Não, isso era deuses dos povos. Mas o Deus que agora se revelava com o seu nome, para que a nação Israel fosse uma nação separada até a chegada do Messias. E depois, deveria continuar usando? São problemas, ou melhor, dúvidas que talvez você tenha. Se Jesus veio, assim como também a questão do sábado, era também uma outra característica própria da nação de Israel. A nação de Israel era a nação com quem Deus fez o pacto, que deveriam eles, a nação de Israel, guardar o sábado. Quando terminou o pacto, o que aconteceu? Lógico que aí vem aquela questão que aí já é um outro problema, ou outro assunto, talvez para um outro vídeo. Mas aqui estamos falando sobre o nome de Deus. E por que não se usa atualmente o nome de Deus? Porque não sabemos. Não é simples assim? Se soubéssemos, claro que usaríamos. Agora imagina se Deus ele fizesse questão que aquele nome dele mesmo fosse usado depois da vinda de Jesus. Ele não teria dito lá em Atos 4:12, que diz que a nenhum outro nome foi dado a não ser de Jesus Cristo, pelo qual devemos ser salvos. Então, por quê? Porque não havia mais sentido usar o nome do Criador, porque também o pacto com a nação de Israel se encerrou com a morte de Jesus. Né? Mas talvez pergunte, se era tão importante assim, por que Deus não deixou, não fez com que fosse revelado a outras pessoas? Justamente porque não existiu profetas depois de Jesus Cristo. Se existissem profetas, por exemplo, Maomé disse, né, segundo
a crença do islamismo, lá os que seguem ao Corão, que os muçulmanos, principalmente, são os muçulmanos, eles dizem que um anjo apareceu a Maomé e falou para Maomé que o nome dele era Alá. Então está lá no Alcorão. Eles guardam e respeitam, né, como sendo verdade. Mas no caso da Bíblia, que é um livro comprovadamente científico, comprovadamente verdadeiro, não há porquê. Ali, inclusive, explica por que não haveria mais a necessidade de usar o nome de Deus. Aí você talvez pense o seguinte: quando traduziram as escrituras do hebraico para outras línguas que tinha as vogais, então ali apareceu o nome de Deus? Não. Quando foi a Septuaginta, a tradução feita por 70 homens, que quando eles apareceu o tetragrama, esse tetragrama que eu mostrei, o que eles faziam? Eles não colocavam nenhuma outra coisa, apenas deixavam o tetragrama mesmo. Então aí cada um que ia ler. Por isso que quando Jesus ele pegou as escrituras, ele leu em hebraico praticamente, lá na sinagoga, Cafarnaum, ele leu Isaías 61, né? Onde diz ali, o Espírito desse, cujo nome, né, alguns dizem que é Jeová, diz, o Espírito de Jeová está sobre mim e ele me ungiu. Tal, tal. Então, Jesus ele leu com a pronúncia correta, porque Jesus era judeu, ele sabia. Mas hoje, nem os judeus sabem a pronúncia exata, como ninguém mais sabe. Mas veja a sabedoria de Deus nesta circunstância. Por que Deus ele não fez questão que usasse caracteres, como no caso letras, que fossem vogais no hebraico? Ele podia criar uma letra, uma língua com vogais e o nome perduraria para sempre, né? Mas não era do propósito de Deus que o seu nome continuasse depois que ele terminou o pacto com a nação de Israel. Então foi somente enquanto existiu o pacto com a nação de Israel que o nome sagrado era pronunciado. E não era pecado, não. Alguns acham que sim, mas até um fariseu certa vez perguntou para Jesus: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus disse: o que é que se lê na lei? Ele disse: amarás, segundo uma tradução da Testemunha de Jeová, diz assim: deves amar a Jeová de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo... Bom, quer dizer, ele mencionou o nome sagrado, porque, embora era um fariseu, mas ele sabia também a pronúncia do nome. Afinal, ele era judeu, pelo menos israelita. Então não era errado pronunciar, mas com o tempo Deus não permitiu, porque se fosse da vontade de Deus, você acha que Deus não usaria outro meio para que esse nome chegasse até nós com a pronúncia exata? Então, aí pergunta, mas como que surgiu o nome Jeová, Javé, Yahu e outros nomes? Isso eu vou explicar num próximo vídeo, que você já deve saber. Vou entrar na questão de como até muitas testemunhas de Jeová que usam tanto esse nome não sabem de onde surgiu este nome. Então, no próximo vídeo eu vou te explicar como surgiu e baseado em quê. E será que é importante usarmos? Então, aguarde para ver. Quero agradecer muito a sua atenção, por estar assistindo esse vídeo até o fim, e agradeço também por tudo que tem feito. Procure, portanto, se inscrever no canal e deixar também seu comentário. Então, espero e aguardo você para um próximo vídeo, e até lá, o meu muito obrigado.